A senhora tinha esse desejo sempre, né? Sim, muito. Era muito grande esse desejo no meu coração. E a gente vai crescendo, né? Passa a adolescência. E eu me lembro que eu queria muito casar, ser mãe. E aí o Senhor preparou meu esposo, que também foi um processo. Mas é para outro assunto esse tema, né? E aí a gente estava se preparando para casar, entregando os convites. Mas antes disso, houve uma situação de enfermidade dentro da sua família? Foi antes disso? Ele já estava enfermo, eu tinha um irmão que estava em tratamento de tuberculose, mais ou menos uns 20 anos, porque ele não terminava o tratamento, né? Ele começava a tomar os remédios e depois parava no meio do tratamento. Com isso, os bacilos foram ficando resistentes. E Deus ainda foi muito bom, porque curou ele muitas vezes. Mas ele voltava a beber e ir para o mundo. Então a doença foi ficando cada vez mais forte, né? Quando eu estava com 22 anos, ele estava em estado terminal dessa doença de tuberculose. Claro que uma pessoa em estado terminal de tuberculose, ela não respira, ela usa oxigênio, né? É um vírus altamente contagioso. Então, eu ajudava muito a minha mãe com ele. A maioria dos meus irmãos já eram casados. Eu era a mais velha nesse momento, solteira, até então. Então, eu ajudava a minha mãe, que já era com uma idade avançada, né? A cuidar dele, a fazer a higiene do quarto, enfim. E eu estava, então, no processo do casamento, entregando os convites, enquanto em casa, na minha casa, estava tendo essa situação com meu irmão. E aí eu senti uma queimação no meu estômago. Eu falei pro Leandro, Leandro, eu não estou bem, eu estou me sentindo estranha, uma queimação muito forte, do nada, assim. E aí aquilo foi piorando, começaram os vômitos, né? E ele me levou para o pronto-socorro, e aí fizeram um ultrassom do abdômen e tinha um cisto rompido no meu ovário. E a médica disse assim, tem que ir para a cirurgia agora, porque você está com uma hemorragia interna, não dá tempo de nada, tem que ir agora. Seu abdômen está cheio de sangue, por isso que você tá com vômito sem parar. E fui para a cirurgia, foi uma laparoscopia, como uma cesariana. Me abriram, né? E fizeram a biópsia daquele cisto que tinha rompido. Então, quando terminou a cirurgia, a médica me chamou e falou, olha, Gislaine, eu não sei o que é, eu só sei te dizer que o seu peritônio não está legal. Está tudo tomado. Nós vamos descobrir pela biópsia, mas assim, o seu caso é muito grave, está nas trompas, está no ovário, está no útero, está num pedacinho do intestino. Então, vamos aguardar para ver a biópsia. Aí eu fui para casa, esperando, né, esse momento da revelação da biópsia, e aí veio o resultado que era uma tuberculose pélvica, que era a mesma doença que o meu irmão estava em estado terminal. E foi muito difícil, né, para mim receber para os meus pais, né, receberem essa notícia, porque a gente sabia do estado dele e sabia que era um bacilo resistente. E o útero não é como o pulmão, que toda hora você pode fazer exame e ver. No útero você tem que fazer biópsia, tem que abrir de novo para saber se está curada. A médica deixou isso claro para mim, né? E aí eu entrei num processo, aí começou um processo, porque ela disse para mim, olha, eu imaginava que fosse, mas eu não tinha certeza, então eu não podia falar, mas é uma tuberculose. E a tuberculose comeu todo o seu útero. Então você vai parar de menstruar. Daqui para frente só vai decair a sua parte feminina, né? Os hormônios e ovários e tudo mais. E foi um choque muito grande. Ela disse, você pode fazer uma adoção. Você vai casar, então pensa numa adoção. Eu falei, mas não tem bebê de proveta, eu queria gerar. Ela disse, Gislaine, seu caso, você não está tendo noção. Se a gente pôr um bebê aí, fecundado no laboratório, você vai abortar, porque o seu útero não tem mais elasticidade.
Você perdeu o peritônio, o seu está todo inflamado, não tem mais condição. Não tem vida no seu útero. O chão cai, né, pastor? Meu Deus. Sai o chão dos nossos pés. Foi muito difícil. Notícia para quem está prestes a se casar, né? Muito difícil. Faltavam 30 dias para o meu casamento. Aí, eu comecei a tomar aqueles coquetéis, né, de remédios. Muito difícil. E como eles tinham feito eu não sei o nome certo, mas eles tinham secado o abdômen por causa da hemorragia. Eles fizeram, e a injeção ela não é tão eficaz quanto o coquetel que eu tinha que tomar, né? Ainda tinha isso. Mas optamos pela injeção. Injeções. 90 injeções, pastora. Uma por dia, não tinha mais lugar para picar. E fora isso, 3 meses depois que eu me casei, o meu irmão foi só piorando. Ele ficou muito abatido com essa notícia, muito, muito. Ele chorou. Eu abracei ele e falei para ele que ia ficar tudo bem, mesmo eu morrendo por dentro, né? Mas eu, quando ia visitar a minha mãe, que eu já estava casada, eu me maquiava, eu passava batom, para ele não me ver tão abatida. E vocês sempre foram evangélicos, a sua família sempre foi um povo evangélico, né? Seu pai pastor, sua mãe pastora. Sim. Nessa época já eram todos pastores, os dois. Sim, a família toda cristã, menos esse irmão. Esse irmão, ele era conhecedor, mas ele deu umas voltas no mundo, né? Usou drogas. E no fim da vida dele, quando ele estava nesse momento, ele se voltou muito para o Senhor. Então, eu tive a oportunidade de ministrá-lo, com a cabeça dele no meu colo, nós choramos juntos. E ele disse, você não merecia isso, você ora comigo, você é uma serva de Deus, e você ama Jesus, você não merecia isso. E no fundo era isso mesmo que eu sentia, né? Uma autocomiseração, porque eu falei, Deus, eu não sou perfeita, mas por que eu, né? Porque justamente eu fui ter essa doença tão séria. Ninguém da minha casa pegou tuberculose, ninguém. Ninguém pegou nesse momento, até esse momento ninguém teve. Nem a minha mãe que estava tão próxima dele. E eu peguei. Então era impossível não questionar, né? E ele falava isso para mim, eu dizia para ele, olha, eu realmente não tenho essa resposta. Hoje eu não tenho, mas eu sei que vai ficar tudo bem. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. E ele foi só piorando e o Senhor recolheu ele, porque ele não tinha mais o que fazer, né? O pulmão já tinha sido comido totalmente. Ele se despediu da minha mãe, falou que estava firme com Jesus, que ele se arrependia, né, de ter tido escolhas erradas na vida dele, mas que ele era salvo, que era para minha mãe ficar tranquila, porque ele tinha certeza que ele estava indo com Cristo. E ele disse, mãe, não chora não, porque eu fiz as minhas escolhas. Mas, o que a senhora prefere? Um filho saudável e rebelde do jeito que eu era? Ou saber que ainda que a senhora vai me perder fisicamente, porque eu sei que eu estou indo embora, mas eu vou com Cristo, mãe. E assim foi. O Senhor recolheu ele. Mas para mim foi mais difícil, porque aí eu escutava o inimigo falar no meu ouvido, ele morreu, você vai também. A sentença era essa. Como é que você vai saber que você está curada? Mas eu ignorava aquela voz e o Senhor foi me sustentando diante de tanto choro da perda dele, né? Que não foi fácil, era meu irmão. E o Senhor foi me nos dando graça. Eu acho que eu passei todo esse processo de coquetel. Foram 7 meses tomando esses remédios todos da tuberculose. E o médico no final disse assim, ó, vou te dar alta, mas assim, Gislaine, nós não sabemos se você está curada porque teria que te abrir de novo para fazer biópsia. Você quer fazer isso? Eu falei, não. E a senhora também tinha um problema no coração que a senhora compartilhou comigo, não sim. tinha? Junto com esse problema que surgiu, a senhora já tinha um probleminha no coração. Tinha um sopro, né, que era uma comunicação entre os ventrículos. Então, também existe tuberculose pulmonar no coração, existe tuberculose em todas as partes. E no meu caso, o bacilo passou pelo sopro, passou pelo coração e se alojou no útero.
Então havia tudo dizia não, né? Os cardiologistas diziam que nunca sabia como que ia reagir o meu coração diante de uma gestação. Mas aí ficou secundário, né, pastora? Porque não sabia nem se engravidar, não é verdade? Eu nem me preocupava mais nesse momento com o coração. Quando a gente vai diante de Deus, na nossa justiça própria, a gente pode até ter razão, mas a gente perde toda a razão, né? Depois de Cristo, não existe mais justiça própria. Não tem, ninguém é merecedor de nada. E eu ia cheia de justiça própria, porque eu não aceitava aquilo. Eu tentava colocar para Deus as minhas causas, né? Então eu tentava me justificar. Deus, olha, eu sou tua serva, eu te sirvo, vai glorificar o teu nome, faz esse milagre. Olha, tem gente que mata, tem gente que faz. Não acontecia nada, gente. Pensa. Acontecia nada. E diante desse processo, pastora, o Senhor tirou todos os meus apoios naturais, porque como eu tinha uma mãe intercessora, um pai pastorzão maravilhoso, homem de Deus, eu fui muito mimada espiritualmente, eu posso dizer isso. Porque toda vez que eu chorava, eu tinha alguma dor, eu tinha muita gente orando por mim. Então eu era uma menina de oração, mas era fácil, né? Porque tinha sempre alguém lá para orar comigo, né? E aí, quando eu me casei... Desculpa, pastora, nesse caso, os teus pais te ensinaram não só com palavras, mas com exemplos. Muitos. Aliás, muito mais sendo exemplo do que de palavras. A minha mãe era uma mulher muito simples, da roça. Que eu penso que muitas mães que estão nos ouvindo podem se identificar com isso, porque de repente, muitas de nós, muitas mães, não têm a habilidade ou não têm o desenvolvimento de ensinar seus filhos, ensinando a palavra do Senhor. Mas o exemplo fala muitas vezes muito mais alto do que as próprias palavras, né, pastora? Muito. A minha mãe, pastora, quem conheceu ela, talvez vai ver esse vídeo depois, vai testificar isso. Ela era o Espírito Santo em pessoa. Já viu isso? Ela era uma mulher, assim, extraordinária. E hoje, como mulher, como mãe, né? A gente tem uma visão ainda muito mais ampla do que eu tinha naquela época. Como filha, como criança, adolescente, jovem. A minha mãe era muito simples, mas ela amava Jesus. Claro, ela era ser humano, tinha falhas como qualquer outro, mas assim, as qualidades evidenciaram tanto, né? Eram tão fortes. Que na verdade são atributos do Espírito Santo, né, pastor? Exatamente. Que eu quase não me lembro de qualquer outros deslizes que possam ter acontecido, né? Mas eu me lembro muito mais dela orando, e eram horas, viu, gente? Não pense que a minha mãe falava assim, que nem a gente faz às vezes, né? Ah, vamos orar e levanta a Deus uma oração. Minha mãe, tinha gente que nem gostava de orar com ela. Porque ela se entregava, ela era intensa na oração. E muitas vezes ela ia dormir, e os nossos dias eram muito corridos, porque a gente morava embaixo da igreja, pastora, pense. 11 filhos, não eram 2, não, eram 11 filhos. De 2 em 2 anos ela teve um filho, gente. E ela amamentava esse filho até engravidar do outro. Então ela amamentou muitos anos da vida dela. Ela não tinha pressa de tirar do peito. Eu mesma amei até 3 anos. Eu agradeço muito a Deus por ter tido esse tempo com ela, né? Então ela tinha toda essa vida corrida, não tinha máquina de lavar, era muita roupa. Era muita gente na minha casa para comer, para pedir oração, para almoçar junto. Nós não tínhamos muita privacidade por conta disso. E ela quis ter essa vida. Ela gostava muito de fazer a obra do Senhor. E ela subiava louvores o tempo todo, lavando roupa, lavando banheiro. Às vezes ela passa pano na casa 1h da manhã, pastora. A senhora acredita, pastora, que mãe também tem linguagens de amor? Muitas. Muitas. A gente tem diferentes linguagens de amor, né? É verdade. A senhora falando da sua mãe, o retrato da sua mãe, eu
eu trago o retrato da minha mãe, a minha memória também, segura um pouquinho. Cada mãe tem um jeito de amar. Cada mãe tem um jeito de expressar o amor, né? Cada mãe tem uma linguagem. E nessa linguagem, qualquer linguagem que seja, qualquer método, qualquer maneira de amar, é amor incondicional, é amor de mãe. Eu me lembro que um dia, a gente quando era criança também, a gente eram muitos filhos, não eram tanto quanto 11 filhos, não era. Mas a gente nós éramos em 6 na época. Éramos em 6 filhos. Eu tinha uns 11 anos, uma criança peralta, né? Arteira. Eu lembro que era um domingo, nós morávamos numa casa meio longe do centro da cidade. E a gente tinha muitas brincadeiras de criança, assim. E nós não tínhamos brinquedos, né? E os nossos brinquedos eram o que tinha. Era pedaço de pau, inventava. Né? A gente era muito engenheiro, a gente era muito criativo, né? E eu lembro que uma vez nós estávamos brincando, eu não sei se você recorda, passou numa brincadeira que chama pé na lata. Não sei se é do seu tempo. E nós estávamos brincando daquela brincadeira e eu não lembro muito os detalhes daquela brincadeira, mas acho que era um tipo de um pique-esconde, que o que saía primeiro tinha que vir chutar a lata. E a lata, quando você chutava a lata, quem estivesse lá para guardar a lata tinha que pegar a lata e pegar você. Então você chutava a lata e saía correndo. Então não tinha, né? E eu lembro que naquele dia eu chutei a lata e eu cortei meu pé. Eu cortei o pé que eu tenho uma cicatriz até hoje. E eu não esqueço, porque, apesar que eu era muito pequena ainda, mas a gente morava longe do centro da cidade, onde tinha farmácias, essas coisas. E não tinha um carro, não tinha nada na época. Tinha como se locomover a não ser a pé. E meu pai não estava em casa. E eu me lembro que minha mãe me pegou no colo. E a minha mãe, meu pé sangrando, ela só amarrou um pano, né? E a minha mãe me pegou no colo com 11 anos. Eu já era grande. E ela tinha outras 2 crianças pequenas ainda em casa. E ela deixou tudo e ela me pegou no colo. E ela me levou até a farmácia, na rua da cidade, onde tinha farmácia. Me levou no colo. Para que eu pudesse ser atendida, para que eu pudesse, né? Então eu vejo o amor incondicional, um amor que se sacrifica, e linguagem de amor, Pastora, demonstrava amor. Isso é maravilhoso a senhora ter falado, porque é uma verdade. As mães às vezes se cobram por não ser igual a outra, né? Ah, eu queria ser mais mansa, ou eu queria ser mais Nutella, né? Eu sou muito raiz, Mas cada uma, é o que a senhora falou, cada uma tem o seu jeito, a sua forma de expressar esse amor. Umas é fazendo, a outra é abraçando mais, é mimando mais, é colo, que era o caso da minha mãe, né? A minha mãe era muito colo, muito cheiro, muito abraço. Mas a minha já era o oposto. A minha não tinha muito cheiro, não tinha muito abraço, não. Mas era muito de fazer. A minha mãe ela é até hoje mãe, porque eu tenho mãe ainda, graças a Deus, a minha mãe está aqui conosco, né? Ela é dura, assim, de expressar sentimento. E isso um pouco ela passou para todas nós, né? As Martons. Somos manteiga, mas em algumas coisas, né? Temos muito da minha mãe. Mas, pastora, diferente da sua mãe, ela não era de abraçar, de aconchegar, mas eu não me lembro de um dia na minha vida em que nós acordamos de manhã e não tinha um café da manhã posto para a gente comer na mesa. Pois é. Porque mesmo com toda a escassez, mesmo com toda a privação que a gente tinha, a minha mãe, ela se dava para que não faltasse nada em casa. Sim. Então, diferentes linguagens de amor. A sua mãe já era esse oposto, né? Ela já era essa mãe mansa, conselheira, né? Isso mesmo. E que fez a senhora assim também. E é importante a gente falar isso, pastor. E eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, talvez você entre em crise algumas vezes. Eu acho que como mães, muitas vezes a gente entra mesmo, né? Fala, ai meu Deus, será que eu estou sendo uma mãe boa, uma mãe que vá suprir? Será que eu estou acertando? Será que eu estou fazendo a coisa certa, né? O importante é você ser quem Deus te chamou para ser. E dentro da palavra dele, ainda mais quando nós conhecemos Jesus, nós vamos nos alinhar de acordo com a sua palavra. E isso vai nos ajudar, vai nos dar direção, porque a palavra de Deus é lâmpada, né, para os nossos pés. Então, temos vários tipos de linguagem e o importante é que cada uma delas sejam
seja alinhada com a palavra do Senhor. E aí tudo dá certo. Então você não precisa se cobrar, viu? Que o Senhor vai te usar do jeito que você é, mas de acordo com a sua palavra. Acho que essa é a chave, né, pastor? Essa é a chave. Pastora, e aí a sua mãe, com toda a sabedoria, ela formou você para ser uma mulher de fé. Ela era muito de oração, né? Ela orava. Então, se você chegava nela, ela era muito conselheira, a casa era sempre cheia de gente para conversar, para orar. Mas, quando ela não tinha resposta, às vezes ela olhava para mim e eu falava, ai mãe, estou acontecendo, e tudo era ela, né? Está acontecendo tal coisa, assim, assim. E ela dizia, ela colocava a mão no meu peito e falava, vamos orar. E aí, filha, já vinha 40 minutos de oração. E a gente ficava ali orando. E quando eu era pequena, ela orava, às vezes, o tempo dela de oração era na hora de dormir, porque era o tempo que ela tinha. E nós queríamos ficar juntos com ela, como ela era muito de aconchegar, e meu pai era um pastor também muito requisitado. E a vida de um pastor após o culto é uma doideira, né, pastora? Ele ia dormir muito tarde, porque ele também ficava na igreja dando os atendimentos, enfim. Enquanto isso, muitas vezes ela ajoelhava na cama e eu ajoelhava junto. Eu ajoelhava junto, pequenininha, porque eu só queria estar perto dela, né? E ali eu escutava ela orar. Então ela orava, ela colocava os pedidos de oração, a intercessão, ela chorava também as suas aflições, eu podia ouvir ela orando. E às vezes eu dormia ajoelhada do lado dela, e ela nem aí deixava eu lá ajoelhada. Depois que ela terminava de orar, aí ela me dava, né? Ia cuidar. Mas isso me marcou profundamente. Com certeza. Profundamente. O exemplo dela te fez capacitada, pastora, a atravessar o momento que você atravessou quando você entrou no seu casamento, se deparou com toda aquela situação, e aí veio a realidade. Você não poderia ficar grávida. Exatamente. Seu útero não permitia que você... Então, e aí Deus me tirou desse meio, pastora. Sim. Porque aí, pensa, você com uma mãe dessa, tudodebom.com, que eu chegava lá e falava, mãe, vamos orar. Ela estava lá, pai, um homem de revelação, de palavra, um homem de libertação, um homem tudo de bom. E, de repente, eu vim morar para Osasco, que não é tão longe, mas claro, muda toda a rotina, né? Eu já não tinha todos aqueles irmãos ao meu redor, o pessoal da igreja, e, enfim. Então, eu só tinha o Leandro, era eu e ele. E começou, então, um processo de desmame espiritual, gente. Será que existe isso? Eu acho que existe, né, pastora? Passei. Chega um momento na vida que a gente precisa caminhar sozinho, né, pastora? Sem muleta, né, gente? A solitude, né? Isso. Nossa, foi um tempo de muita solitude, porque aí o Senhor começou a me tirar desse desmame, né? Então, às vezes eu falava assim, quero conversar. Eu tinha a casa da irmã fulana de tal, da outra, né, Jéssica? Está aí ouvindo, é verdade. E aí, o que a gente faz quando você está sozinha? Não tem ninguém. Eu tinha o telefone, mas também não era mais a mesma coisa, né? E aí eu fui para o altar, fui para os pés de Jesus. E nesse tempo começou também o meu chamado a aflorar muito forte, meu chamado pastoral, que eu já tinha, que também já vinha sendo preparada desde muito nova. Eu demorei a entender, porque até pouco tempo atrás não existia pastora na igreja, né? E nós vínhamos de uma linhagem muito rígida nessa questão de mulher no altar e tudo mais. Mas o meu pai, ele viu isso de alguma forma em mim, né? Desde muito nova, e ele começou a me preparar para o ministério. Hoje eu tenho essa visão mais forte. Então, aos 15, 16 anos, eu comecei a ministrar jovens e Deus foi trabalhando. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Fui líder de jovens, tudo que você imagina. A gente que nasce na igreja, com os pais cristãos, a gente passa por um pouquinho de cada coisa, não é, Jéssica? Eu vou perguntar aí para tu que está aí, você também nasceu na igreja? E não é verdade? A Jéssica é a nossa companheira aqui nossa de cultos, querida, de lives, ela toca teclado, ela canta aqui com a gente.
Nossa Uma bênção. linda, que ainda não é mamãe. Só não está sendo assim muito pega aqui pela câmera, porque senão não enquadraria, tá? Mas ela está aqui do nosso ladinho. Então, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa, pastora, né? E aí até você descobrir realmente qual é o chamado, embora ele já aconteça, porque o chamado ele é um fluir natural. Não é nada que, não é título que faz ninguém. Então eu já era cercada de muita gente, muita gente. Então eu ia dormir, eu fazia vigília no meu quarto, e eram muitas revelações, muitas visões, e em outro dia a gente pode compartilhar um pouquinho mais sobre isso. Mas tudo isso Deus vinha moldando, e até chegar nesse processo onde eu descobri a esterilidade, foi a hora que aflorou o pastorado na minha vida. E meu pai já, depois disso também começou a ter alguns problemas de saúde, e eu assumi a igreja, junto com o Leandro. Só que o Leandro fazia faculdade, trabalhava fora o dia todo, então a igreja acabou ficando muito mais comigo, né, nesse período. E acontecendo tudo isso, gente. Pensa, eu nesse processo com Deus, né, de solitude, de desmame espiritual, e o Senhor, ao mesmo tempo, me colocando numa outra posição de ministrar vidas, de ministrar... Agora, num nível maior de autoridade espiritual, reconhecida, né? Porque daí eu fui consagrada ao pastorado pelo meu próprio pai. Tive essa honra, né, pastora? Porque é uma honra muito grande para mim ter tido essa imposição de mãos pela vida dele. Tudo isso foi antes do casamento? Foi depois. Eu estava no processo do desmame. Sim. Mas, então eu tive que ir para o altar, buscar Deus. Sim. E com 2 anos e meio de casada, eu engravidei. Aí eu comecei a sentir enjoo, esquisita. Fui ao médico, a menstruação não veio. Mas você tinha pedido para Deus que você queria ser mãe, certo? Sim. Até esse processo aí foi um processo longo. Era só choro, o processo do choro, gente. E eu engravidei. Só que a níveis de fé, pastora. E eu falo isso sem medo de errar. E eu falo isso de acordo com a minha experiência, né? É claro que eu não posso julgar outras histórias e outras pessoas, porque cada um sabe da sua história. Então, eu estou falando isso como uma experiência pessoal, a níveis de fé. E nós vemos isso na palavra de Deus, não é verdade? Tem a fé zero, que não é fé nenhuma. Tem a fé que não sustenta o milagre, que é aquela que Pedro teve. Começou a caminhar. Ele começou a caminhar sobre as águas. Mas, num determinado momento, o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar, porque aí ele começou a ver os ventos, ele começou a ver as circunstâncias. Não pode ser isso que está acontecendo comigo. E começou a afundar. Então, a fé que não é suficiente para sustentar um milagre. O milagre exige fé, né? Então, há níveis de fé, e nós precisamos ter esse discernimento. Você não precisa de muita fé para acreditar que amanhã você vai acordar e vai pegar o ônibus, e o ônibus vai te levar até o teu trabalho. Né? Mas para um milagre você precisa ter uma fé sustentável para sustentar um milagre. A fé é a certeza daquilo que não existe. Isso. Não se vê. Exatamente. Então eu vivi isso. E Deus me ensinou muito isso na prática. E olha, eu estava falando aqui com a pastora aqui, é tão bom nós podermos compartilhar isso que eu vivi nesses anos e ensinar, para que você não precise passar. Se você praticar, né, o que nós vamos ministrar, você não precisa passar processo nenhum. Você vai receber em 5 minutos aí, ou em 1 hora, o que nós vamos falar, e vai praticar, e vai conseguir, vai vencer. Mas eu era cabeça dura, eu precisei passar, né? E aí, pastor, eu me lembro que engravidei, recebi o teste da gravidez. Engraçado isso, porque eu tinha chorado tanto, mas na hora que eu peguei o papel na mão, eu não me alegrei. Eu me entristeci. E eu disse assim, como posso estar grávida se eu sou estéril? Olha que coisa doida. As raízes de incredulidades vão além daquilo que você imagina. A gente não se conhece. A gente acha que conhece. Por isso que Deus prova o nosso coração. Não é para Ele saber, porque Ele sabe. Somos nós que não sabemos onde nosso coração está.
Então o Senhor nos prova, quando Ele fala na sua palavra, olha, estou provando os corações, Ele sabe, Ele está provando para te mostrar, né? Aonde é que você está, porque às vezes a gente acha que está no lugar e não está, não está. Então a hora que eu peguei, eu falei assim, tá, estou grávida, mas porque a grávida ela sente alguma coisa, gente, a não ser mal-estar? Não sente nada. Sente, pastora? Muda alguma coisa no corpo? No começo, nada. Nada. Então, veja, como a fé é igualzinho, gente. A fé é a mesma coisa. Deus falou, está falado. Não é porque você não está vendo, que você não está sentindo, que não está acontecendo. Já está acontecendo, mas vai demorar um tempo para manifestar, igual a gravidez, não é? Pois então, eu precisei enxergar isso. E eu não sentia nada, né, só um pouquinho enjoada. Mas aí eu olhei e falei, não, eu me entristeci. E naquele momento que eu me entristeci, eu perdi o meu milagre. Eu tenho certeza disso, porque de 3 dias depois eu comecei a sangrar. Não deu nem tempo de falar para todo mundo, né? Esparramou a notícia e depois esparramou a outra notícia ruim. E aí eu voltei no médico, fiz o ultrassom. Ele disse assim, olha, Gislaine, tem uma boa notícia para te dar. Você gerou, porque tem o saco gestacional, tem o embrião, mas você vai abortar, não tem batimento cardíaco. Foi essas palavras que ele usou. Se prepara que você vai abortar. Ele está morto, morreu. É muito, né? Eu não suportei as dores, voltei para o pronto-socorro, até que eles me deram remédios para aliviar aquela dor terrível. Chegou a travar meu abdômen. E ele disse assim, foi a mesma médica, pastora, que tinha me operado, que me atendeu, olha só, no dia do aborto. Ela disse, Gislaine, eu só acredito que você está grávida, porque eu vi os exames. Porque eu te operei aquele dia. E eu sei o que eu vi quando eu te abri. Então, você estava com tudo ruim aí dentro, né? E vai para casa, eu nem vou fazer a curetagem, porque eu sei das condições do seu útero, e se eu fizer é perigoso, raspar. Então, eu vou te passar um remédio para você ir para casa e ele vai sair espontâneo. Eu falei, mas não saiu nada ainda. Estava de 8 semanas, já é grandinho. Ela falou, mas vai sair, não está no útero. Já fiz o ultrassom, não está. Eu falei, tá bom. Fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu fui tomar um banho, fui na minha sogra, passei lá para tomar uma sopa e não estava bem fisicamente, não estava bem emocionalmente, não estava bem de jeito nenhum, né? E aí, como ela mora mais perto de mim, ela é uma mãe também, uma querida que Deus colocou na minha vida. Cada um tem a sogra que merece, né, gente? A minha é uma bênção, estou brincando. Mas ela é uma segunda mãe mesmo. E passei lá. Então, no banho, aquela hemorragia terrível, eu percebi que tinha algo pendurado. E eu puxei. E saiu o bebê, o embrião na minha mão. Eu fiquei assim, paralisada, né? Porque eu não sei se você consegue imaginar o que eu senti naquele momento. Não Foi dá para muito imaginar difícil. não, pastor. Não dá nem para imaginar. Foi muito difícil, né? Porque é uma vida, era alguém que eu não conhecia, mas que eu já amava muito, que eu tinha orado muito por ele e passou assim muitas coisas na minha cabeça. O que seria que era? Uma menina, um menino? Como que ia ser? E, enfim, aí eu comecei a chorar. O Leandro percebeu, entrou, minha sogra entrou, viu aquela cena, todos eles viram, os dois viram. E não tinha o que fazer, né? E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Foi uma palavra dura, mas eu precisava ouvir. Ele disse para mim, filha, você precisou ver para crer. Está aí, o seu milagre. E a hora que eu ouvi Deus falar no meu coração, eu chorei muito, mas depois ele me consolou ao mesmo tempo com aquele bebê, com aquele embrião na mão. Ele me disse, mas é a pequena nuvem, filha, vai chover. É o sinal. Então veja como um sinal. Ele foi muito bom, né, por me consolar. E
E aí passou esse período de luto, porque foi um período de luto. Eu sentia como se eu tivesse perdido alguém que amava muito e não conseguia orar. Fiquei acho que uns 3 dias calada. Eu dobrava o joelho para orar, não saía nada. Já passaram por isso, gente? Já passou, gente? Meu Deus. Eu tinha medo de falar qualquer coisa. A voz diante. embarga, você não consegue falar, você só consegue chorar ou se entristecer ou sem saber o que fazer, né, pastora? É, porque eu não entendia. Então, eu tinha muito temor, é o que está lá em Eclesiastes, né? Deus está no céu, você está na terra. Então, sejam poucas as suas palavras. Porque nesses momentos a gente peca muito, a gente entra na área da emoção e aí é complicado. Então, eu tinha muito temor disso, de falar para Deus aquilo que não devia falar. Então, eu me calava. E ali eu chorava muito, ajoelhada. Passei um tempo assim, até que eu consegui agradecer. E aí eu orei de verdade e fiz uma oração de gratidão. E eu disse, Deus, eu não entendo, mas eu te agradeço. Te agradeço pela vida desta criança que o Senhor tomou para si. Não entendo, mas te agradeço. E naqueles momentos a senhora percebeu que não era o fim, né, pastora? Que a senhora ainda poderia continuar sonhando com a maternidade mesmo, tendo passado por um momento tão difícil, né, tão doloroso. E o desejo de ser mãe não acabou ali, não é? Não. E aí como Ana, aflorou, né? Como Ana, pastora, deixa eu só lembrar. A Bíblia fala a história de Ana para nós e é também, para mim, uma das histórias mais fortes de um desejo tão profundo de ser mãe, de ter um filho. Né? Que Ana, ela fez uma coisa tão inesperada, tão ousada, que depois de tanta humilhação, de repente, né, diferente de você, pastora, que não passou por humilhação, passou por dor, né? Passou por uma situação Num muito certo difícil. nível, sim, né, pastora? Porque há muita cobrança. Inevitavelmente as pessoas acabam. Deus Deus não abençoou, Deus não falou, Sim. Deus deu, agora, né? Mas o desejo do coração da Ana era muito profundo. E eu acredito que no teu coração também era, porque depois você veio a ser mãe. E nós vamos chegar aí, não é? Mas a Ana, ela tinha uma situação de vida muito difícil, porque ela era humilhada constantemente. Exatamente pela questão dela não ser mãe. Exatamente pela questão dela não poder ter filhos. Exatamente porque ao lado dela tinha pessoas que humilhavam ela. Na época, um marido que tinha uma mulher estéril poderia se casar com outra. Mas interessante que a história da Ana diz que foi o próprio Deus. O próprio Deus que não deu filho para ela, fez dela estéril. Por quê? Porque Deus queria mostrar para ela quem Deus era. A capacidade que Deus tinha de transformar toda aquela situação. E o que Deus queria é que ela entregasse para Ele todos os planos dela, todos os desejos dela, todos os sonhos dela. Né? Tanto que a Ana fez a oração mais ousada que a Bíblia mostra. Ela consagrou o filho dela a Deus antes de ficar grávida. Antes de engravidar. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor e ele vai viver todos os dias da vida dele para o Senhor. Foi ousado isso. Muito. Lindo, porque, né? como que ela tinha a certeza de que ela poderia cumprir aquela aliança naquele momento com Deus, se ela não sabia se o filho dela ia aceitar o desafio do propósito. Né, pastora? Mas o desejo do coração dela foi atendido pelo Senhor. E eu acredito que aquela oração que Ana fez, aquela oração ousada, aquela oração que ultrapassou barreiras do natural. Porque aquilo lá não foi natural. Aquela gravidez de Ana não foi natural, não é? Ultrapassou a barreira da naturalidade. E ali, o milagre rompeu sobre a vida dela porque ela creu além das circunstâncias. Pastora, você creu além das circunstâncias? Demorou, mas Demorou? eu cheguei lá. Demorou, pastora. Eu creio que era isso que Deus tinha... eu acho que Deus queria me fazer caminhar por fé. E a gente já tinha aprendido tantas coisas, né, como dependência de Deus na área financeira, em tantas áreas, mas a área física é muito difícil. E
E eu creio que esse era o objetivo de Deus, né? Me ensinar a praticar, a viver essa palavra não como uma história qualquer, mas uma realidade, uma experiência. E a gente só aprende mesmo muitas vezes passando, né? E Tem que viver, né, pastora? é, Para falar com a propriedade do que é perder um filho, né? E para falar com a propriedade do que é ter o milagre da concepção, na verdade. certeza de que é milagre mesmo, porque não poderia ter filho, mas Deus abençoou para ser mãe. Tem que falar com propriedade de quem viveu. É. E a senhora viveu isso. Tem que Passou o passar pela momento do escola. luto, passou o momento da dificuldade, passou aquele momento da tristeza e começou a sonhar de novo, né? Com a próxima gestação. As notícias não eram muito boas, né? Porque aí os médicos falavam assim: ah, mas não importa, Gislaine gerou, esquece, mesmo assim, porque seu útero não tem elasticidade. Eles falavam desse jeito. Isso era o natural. É. Então, as notícias naturais eram as mesmas, mas o Senhor estava direcionando todas as coisas. E aí, ministerialmente, foi um tempo em que vinha muitas mulheres estéreis na igreja cultuar, e acabava o culto, elas diziam assim, muitas sem conhecer a minha história: pastora, ora por mim, eu quero muito ser mãe. E eu estava no processo lá, olha... E eu impunha as mãos e orava, e depois vinha a notícia que ela tinha engravidado. E eu não, e eu continuava lá no processo, né? Porque depois que eu perdi o bebê, foram mais 4 anos e meio, aí prolongou ainda mais o período, sem tomar remédio nenhum, porque os médicos não queriam nem passar, né? E aí eu continuei, né? Chorando, orando, indo para Deus nessas condições, não entendo, Mas Senhor. indo na fé ou na lamentação, pastora? Não. Ainda. Em relação ao bebê que eu perdi, estava resolvido. Certo. O Senhor tinha me curado, eu tinha entendido, eu tinha agradecido e tinha acabado aquela situação para mim. Só que aí a situação de ter outro filho ainda continuava, o processo ainda continuava, porque aí eu não engravidava, todo mês era a mesma coisa, né? Eu menstruava. Deus era bom que a menstruação era certinha para eu não sofrer. E também para não sofrer todo mês, né? Mas o processo continuava, porque eu precisava de novo crer para o milagre acontecer. E Deus ainda não tinha terminado o que Ele precisava fazer em mim. E enquanto eu ia diante de Deus orar para engravidar de novo, eu tentei de tudo que você possa imaginar. Então eu jogava no chão, eu chorava mesmo. Senhor, não entendo. Olha, Senhor, eu vou criar, eu vou orar por ele todos os dias, eu vou te entregar no teu altar. Olha aí, eu sou sua serva, eu oro por tanta gente é curada, tanta gente recebe um milagre, por que eu não estou entendendo? É aquela coisa toda que a gente sabe como funciona, né? Piriri, parará, você sabe, né? Então, esse lugar é que não estava agradando a Deus. Entende? Então, Deus precisou me dar mais um tempo para que eu pudesse compreender. Às vezes, a nossa alma, eu sempre falo isso, eu falo isso para as meninas que a gente conversa, nos atendimentos, a gente sempre fala isso. A alma, ela é tardia, gente. O espírito já está pronto, já está tudo resolvido, e a nossa alma está lá, no caminho de Emaús, chorando a morte de Jesus, e Jesus já ressuscitou, já está tudo pronto, né? Como foi com aqueles 2 discípulos? Quantas vezes a gente se encontra assim? E era isso que estava acontecendo. Então, o meu espírito já tinha recebido milagre, mas a minha alma ainda estava no processo, não conseguia digerir, não conseguia compreender. Ao invés da gente abrir a porta para o milagre, a gente fecha a porta para o milagre com essas indagações, com essas lamentações, com essas, né? Porque Deus, Ele trabalha no sobrenatural e na fé. Pronto, E não adianta, não funciona, Não tem outro pastora. jeito. A gente, no culto de quinta-feira, até entrei um pouquinho nisso, porque a linguagem de Deus é a fé. Claro que se você for chorar, chore aos pés de Jesus, é o melhor lugar que você vai chorar. Mas a oração que funciona é a oração de fé, não adianta, né? Então, Deus sabe que os processos de choro faz parte da vida do ser humano, porque nós somos seres humanos, a gente sente, a gente chora, a gente tem luto, enfim. Mas
Ele espera ansiosamente que a gente se levante como filha, no favor, entende? Sem cobrança, porque quando a gente chega diante de Deus cobrando, a gente está chegando dizendo para Ele, eu mereço alguma coisa, porque eu fiz, eu aconteço, eu faço, eu oro, eu jejuo, olha aqui, eu estou em santidade, né? Eu nunca fui para o mundo, ou sei lá, eu usava todos esses argumentos aí que você possa imaginar. Então Deus ficou... Pastora, a gente muitas vezes fala, Deus, eu mereço, né? Olha, Isso. eu sou boa no que eu faço. Nossa, Né? por que eu estou passando por coitada de mim? Nossa, eu não mereço passar por isso, Senhor. Né? E Deus fica assim, vai, fica aí mais um pouquinho até você entender que ninguém merece nada, é por amor, é por graça e já está feito. Já está feito. Então, quando eu cansei disso tudo, sabe? Eu louvo a Deus pelo Leandro, pastora, porque em nenhum momento ele me cobrou, ele não falava nada. Ele foi muito sábio, né, em todo esse tempo. E, também se ele falasse, eu não quero filho, eu ia ficar brava, né? Porque eu queria. Se ele falasse, eu quero, eu ia chorar porque eu não podia dar. Então, ele ficou quieto, ele ficava quieto. Quietinho na dele. E aí eu cansei disso tudo, eu cansei. Eu falei, gente, o que é isso? Eu preciso sair disso. Olha, querida, talvez você que aí está me ouvindo nesta manhã, esteja também num processo que você está cansada. E talvez o seu processo não seja esterilidade, talvez seja esterilidade em uma outra área. Né, pastora? Que não, talvez é um casamento que não vem, não rompe, não vem o bom encontro. Talvez na área financeira, né? Não sei, talvez você esteja passando por isso e você está cansada. Será que esse cansaço e essa frustração que você está passando não seja como essa minha que eu passei? Porque a minha frustração era justamente de ir diante de Deus tentando merecer, entendeu? Estou aqui, Senhor, olha que boa intercessora que eu sou, tenho feito a tua obra. Oh, queridos, nós não temos nada de bom para trocar com Deus. Entendeu? Isso tem que ser resolvido dentro de nós. Não há nada de bom que nós possamos entregar ao Senhor. Não há. O que nós podemos fazer é receber a graça, receber o favor, receber o que já está pronto. Né? Então, mas eu demorei para entender isso. E aí eu cansei. Falei, não, chega. Não dá mais. Eu cansei dessa vida de chorar vingança. Aí eu fui ler o Salmo 113. E faz com que, está até aberto aqui, faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Fechei a porta do meu quarto, eu e Deus. Falei, Senhor, é verdade, tem um diagnóstico. E eu entendo que é uma realidade. Tudo bem. Mas a minha realidade, a partir de hoje, é a tua palavra. Então eu anulo e eu cancelo todas as palavras que eu mesma falei e todas as palavras que os médicos falaram a meu respeito, embora eu os respeite. Eu sei que eles têm sabedoria do alto, mas eu não aceito na minha vida mais nenhuma palavra nesse assunto que não seja a do Senhor, porque eu estou cansada. E aquele quarto da minha casa era um quarto do meio, onde é o quarto dos meus filhos hoje. Eu estava ali, estava tudo vazio, tinha só um guarda-roupa. E eu fui para aquele quarto já profeticamente, né? E eu falei, Senhor, em nome de Jesus eu tomo posse desta palavra hoje. O Senhor, ainda que eu seja estéril, Presta atenção nisso aqui. o Senhor faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Eu Ela foi na palavra. me posiciono nesta palavra. E eu já vejo, Senhor, este quarto como um quarto de um bebê. Já posso contemplar. Te louvo, Pai, te agradeço. Pronto. Falei a linguagem que Deus queria. Eu acredito que naquele momento ele deve ter se levantado, né? Ah, filha, quanto tempo eu esperei para que você tivesse essa postura. Eu não falei nada para ninguém, mas algo dentro de mim mudou. E
eu recebi o milagre nesse momento. O milagre não é quando as coisas manifestam. O milagre é quando você recebe ele aqui dentro de você, porque é como uma gestação. Você pega o resultado de estar grávida, você não acredita naquilo? Acredita. E depois, com o passar dos meses, a sua gravidez vai despontando, o bebê vai crescendo, daqui a pouquinho ela vai se tornando cada vez mais real, até nascer. Os processos de Deus é a mesma coisa, a palavra de Deus é verdade, querido, e nós precisamos acreditar que quando Ele falou, né, é eficaz, é viva. E quando Ele falou, já aconteceu. Quando Ele falou, já é. E mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, já é só questão de tempo. E essa questão de tempo é que a gente se perde. Então, eu recebi o milagre naquele dia, porque estava tudo igual, né? Não tinha sinais nenhum. E o que mudou na tua vida, a sua atitude em relação ao que você ouviu na palavra de Deus? Então, ali você sabia, rompeu o milagre de Deus aqui. O que mudou a sua atitude a partir disso, pastor? Então, a minha atitude mudou porque eu comecei a fazer enxoval. Eu não tinha o exame na mão dizendo que eu estava grávida, mas para mim eu já estava, entendeu? E aí eu fui comprei vários bores, macacãozinho, coloquei em cima da cama. Então, eu impunha as minhas mãos naquelas roupinhas, e às vezes eu colocava o macacão aqui de pezinho. Ixi, depois eu fazia isso com os meus filhos. Gente, como é bom. Oh, meu Deus. Eu colocava aquele macacão vazio aqui no meu ombro. E eu dizia, Deus, o Senhor é poderoso para chamar em existência, ainda que não exista. Encha esse macacão. E eu te louvo pela tua palavra. E a minha oração era só essa. Então eu andava com aquele macacão aqui, no meio da minha casa, dizendo isso para o Senhor. E ninguém via, nem o Leandro sabia disso. O Leandro não sabia disso. E Deus foi tão bom, e eu continuei menstruando. Isso foi outubro, novembro e dezembro de 2005. E eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. Eu já tinha feito faculdade, teologia, um monte de coisa nesse processo todo aí. Eu não podia engravidar e eu ia estudar. E entrei até na faculdade de Direito. Aí eu falei assim, não vou fazer mais Direito não. Em outubro. Desisto dessa faculdade, vou terminar o primeiro ano, mas vou ser mãe. Agora eu vou ser mãe em tempo integral. Eu não estava nem grávida ainda. Por opção, né, pastor? Isso não quer dizer que por estar grávida não poderia fazer a faculdade, mas a senhora optou em ser mãe em tempo integral. Até porque eu já tinha faculdade. Eu estava fazendo Direito porque eu gostava, porque eu queria preencher o meu tempo, estudar, enfim. Não era algo que eu tinha, naquele momento, em prioridade, né? Estava já com a igreja também. E aí eu comecei, então, a ter essa atitude de ter, mesmo não tendo. Entende? Eu já estava grávida, mesmo sem estar. Isso é a maior definição de fé. Eu tenho, isso é muito forte. Mesmo não tendo. Eu tenho. E eu conseguia me alegrar, pastora. Então, o milagre, ele vem quando a gente consegue se alegrar, ainda que tudo continue igual. E eu passei ainda esse processo por 3 meses, né? Mesmo eu tendo recebido esse milagre dentro de mim, essa certeza, essa convicção, eu ainda tive que conviver com a menstruação mais 3 meses. E então, no último dia de dezembro de 2005, eu menstruei. E o Leandro entrou no quarto. Falou, Gi, o que foi? E ele percebeu alguma coisa, porque nesse dia me deu assim, falei, ai, Jesus, de novo. Né? Quis me dar alguma coisa. E Deus foi tão bom que enviou ele lá para eu não voltar atrás. E naquele dia Deus usou o Leandro. Porque o terreno estava pronto. Né? Estava tudo pronto. E ele falou, o que foi? Eu falei, nada não, é que eu menstruei. E ele disse assim, menstruou? Pois eu te digo que o mês que vem você não vai menstruar, porque você vai estar grávida. Eu falei, amém, recebo. Era tudo que faltava, a concordância final. E, para honra e glória do Senhor, queridos, eu tenho 3 irmãs caçulas. Nós somos as 3 caçulas, eu, a Tati e a Ingrid. Olha que prova. A Ingrid engravidou em julho, um pouco
julho não, 3 meses antes de mim. A Tati, então nós comemoramos a gravidez da Ingrid, né? Em setembro, e eu nesse processo aí que ninguém sabia, comprando roupinha, e minha irmã engravidou. Aí a Tati, minha outra irmã, engravidou em janeiro, uma semana antes de mim. Ela pegou o teste dela nas mãos. Olha que prova. E quando o meu pai soube que a Tati estava grávida e a Ingrid também, só faltava eu, ele disse assim para mim, soube não, né? Deus deu uma visão a ele. Ele disse assim, sem saber também de nada do processo, do que o Leandro tinha falado, sabia de nada. Ele chegou para mim e disse assim, filha, não fique triste. Eu sei que você está esperando o seu bebê, mas o Senhor me mostra um bebê já no teu ventre. E aí eu fiquei assim, né, olhando para ele e falei, ô pai, o senhor está dizendo isso só porque a Tati está grávida, só para me alegrar? Ele falou, não, filha, Deus está me mostrando, você já está no teu ventre. Você me dá só uns dias e você vai saber. Uma semana depois, um dia de atraso de menstruação, porque daí eu já não atrasava, né? Atrasou, eu corri. Foi até o teste do xixi. Gente, um dia de atraso, eu fiz o teste e para honra e glória do Senhor, estava gravidíssima do touro do Enzo. Olha, Deus é tão fiel que realmente meu pai viu aquela criança no ventre, né? Eu achei que ele estava dizendo aquilo. Eu falei, pai, eu sei que o Senhor é um homem de Deus, né? Mas a Ingrid está grávida, a Tati também está, e eu sei que o Senhor quer muito esse milagre também na minha vida. Ele falou, não, filha, já está aí. Daqui uns dias você vai ver. E nós festejamos muito. E não teve essa de esperar, vou esperar 3 meses para contar, né? Porque pode ser que aborte. Que aborto o quê? Naquele momento a minha fé estava tão forte, que eu falei, rompeu! Vamos contar para todo mundo, vamos fazer festa. E aí nós comemoramos muito, muito. Glória a Deus. Para honra e glória do Senhor, foi uma gestação perfeita. Eu não tive nada no coração. O Enzo nasceu perfeito. Eu só tive que fazer uma cesárea por causa do coração. Mas foi uma cesárea perfeita no hospital mais top, mais luxuoso de São Paulo, que foi o Promatre, um hospital de gente rica, que eu nem tinha condições na época, mas Deus preparou o melhor momento, o melhor lugar, a melhor equipe, tudo que você possa imaginar de bom, Deus preparou para mim. Você teve o Enzo, depois abriu a porta para o milagre na tua casa, porque depois veio o Lucas também, né? Pastora, você tem 2 filhos lindos, pastora. Foi tremendo isso, porque o Enzo para mim foi tudo de bom. E eu não esperava engravidar de novo, né? Eu já estava muito feliz com o meu filho, eu já estava realizada, eu não pensava em engravidar de novo. E 2 anos e meio depois, de novo a menstruação atrasou um dia. E eu trabalhava na Ordem dos Advogados, aqui em Osasco. E tem uma farmácia lá, né? E eu falei, eu falei para a farmacêutica assim, Milena, dá um remédio aí para mim, que eu acho que eu tô com a boca meio amarga, meio esquisita. Ela falou, boca amarga? Mas o que você tem? Não posso dar remédio assim. Tá com a menstruação normal? Eu falei, não, mas era para menstruar ontem. Um dia só. Ela falou, Gi, um dia já é suficiente. Vai fazer o teste do xixi, lá na OAB, vai vendo. Eu nem pensando em gravidez. Ai, pastora, fui no banheiro da OAB. E quando eu fiz o teste, que eu vi 2 pauzinhos rosa, gente. Ai, foi uma alegria. Eu saí no meio dos advogados gritando. E todo mundo comemorou muito, né? Minhas amigas de trabalho que estavam ali, nós fizemos uma festa e veio o Lucas. Porque o Senhor, Ele dá dupla honra. Dupla honra. Amém. Eu perdi um, Ele não ia me dar só mais um. Amém. Ele me deu 2. É verdade. 2 meninos lindos, preciosos. Inteligentes demais os filhos da muito pastora. Inteligentes. E hoje eles estão adolescentes já, né, pastora? Pré-adolescente. O Enzo está com 13, né?
E o Luquinhas tem 10. E é um desafio, né, pastora? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, um desafio, vamos falar assim, desafio, porque você criar filhos nesse tempo que nós estamos vivendo, dentro de um princípio que não fere aquilo que Deus, né, pensa, aquilo que Deus quer, dentro desse... Porque nós não vamos colocar os nossos filhos numa redoma. Não dá, né, Não pastora? dá. Mesmo Nossos que a gente filhos queira. estão aí, né? São presentes de Deus. A Bíblia diz que eles são presentes. Eles são o nosso galardão, nosso presente. Está nas nossas mãos e na nossa responsabilidade, né? E eu acho interessante a história da Ana, porque ela consagrou Samuel mesmo, sem saber se Samuel aceitaria o desafio do propósito. As mães fazem o que está ao alcance delas, né, pastora? Faz Depois mais. os filhos... Eu acho que faz mais, pastora. As mães até Excedem. ultrapassam, É. excedem o que está no limite delas. Mas é uma responsabilidade muito grande que a Ana teve e que nós também temos, pastora. Que os nossos filhos vivam os propósitos do Senhor. Eu acredito que Ana teve a sabedoria de Deus para semear no coração do filho durante toda a vida dele. Para que ele pudesse viver o propósito integralmente, sem questionar. Ou dizer, mas eu não pedi isso, porque ele poderia ter questionado, não é? É. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, mãe, é muito importante que você seja para o teu filho uma semeadora de boas novas. É muito importante que nós sejamos para os nossos filhos, para que eles cresçam com caráter firmado, com caráter de homens e mulheres de Deus. A senhora tem adolescentes, eu já tenho filhas casadas. As minhas 2 filhas já são casadas e hoje elas estão cada uma vivendo a sua vida com seus maridos. Tenho 2 genros lindos que Deus me presenteou como filhos, que eu amo de verdade. Deus não me deu filhos homens, Deus me deu 2 meninas. E era sempre um desejo nosso, meu e do meu marido, do pastor Edésio, que nós tivéssemos um filho, um menino. Mas não aprove o Senhor me dar 2 meninas que encheu nossa casa de alegria, encheu nossa vida de alegria. E depois vieram os genros que Deus preencheu no nosso coração como filhos. E eu quero dizer para vocês, filhos, eu amo vocês. Eu amo vocês 4. Vocês são a razão da minha vida aqui nessa terra. E a responsabilidade que eu tinha, pastora, de ensinar as minhas filhas e semear no coração delas, nós semeamos, né? Eu e o pai. Nós semeamos com atitudes, com palavras, com exemplos, né? Nossas filhas nunca ouviram dentro de casa, nossas filhas até hoje não ouvem. Nós não falamos mal das pessoas dentro de casa, nós não falamos mal de liderança, nós não falamos mal de igreja. Nós não plantamos outra coisa no coração das nossas filhas a não ser o amor de Deus. Que eu acredito que foi o que Ana fez e é o que nós devemos fazer, pastora, na vida dos nossos filhos. É verdade, É o que pastora. nós temos de mais precioso, não é? Nós Pra dar. precisamos... a criança, ela acredita piamente naquilo que os pais fazem, né? Os pais são o modelo principal para os filhos. E o que acontece muitas vezes é que os pais querem cobrar dos filhos aquilo que eles não são. Isso não tem como. Eu não estou dizendo de perfeição, não. Nós somos imperfeitos, mas, como a pastora acabou de dizer, há coisas que nós não podemos gerar nos nossos filhos. E usar a palavra de Deus, né, para chamar sobre a vida deles, para profetizar. Muitas vezes eu contei esse testemunho para o Enzo. Quantas vezes, desde pequenininho, o que ele lembra, se você perguntar para ele, Enzo, quais os momentos que você tem com a sua mãe? Ele vai falar, eu lembro de uma Bíblia, porque foi a primeira coisa que ele explorou comigo, foi uma Bíblia de bebê, que ele lembra até hoje. Né? Então, o que nós podemos fazer? Nós não podemos dizer para os nossos filhos, vai orar, vai ler a Bíblia. Não. E tem mães, pastora, que colocam isso até como castigo. Olha, se você não limpar o teu quarto, você vai ler o Salmo 119 inteiro. É verdade. O que você acha que isso vai causar na sua criança, né? Então, muitas vezes na minha correria de mãe, eu não tinha muito tempo para ter tempo a sós com Deus. Então, o que eu fazia? Eu tinha o meu tempo com Deus junto com os meus filhos. E muitas vezes, cansada, né, do dia a dia, da correria, eu
chamava os dois. Quando era só o Enzo, depois veio o Luquinhas. E eu tinha aquele tempo na Bíblia infantil. Eu lia com eles, ou quando eles começaram a ler, eles mesmos liam. E depois nós orávamos. O que você entendeu, filho, dessa palavra? Nós orávamos, e é assim até hoje. Então, o exemplo, ele fala mais forte. Você não precisa, mãe, se desesperar em ter um tempo a sós com Deus, se você tiver tempo junto com seus filhos, porque às vezes é o tempo que você tem. É exatamente isso que Deus quer de nós, pastora. Não é uma vida agitada, que Não. nós tenhamos aquela vontade extrema de dar coisas para os nossos filhos, de correr atrás, de fazer para conquistar, para dar para os nossos filhos. O que o nosso Deus, ele deseja que nós tenhamos é um viver tranquilo. É um modo simples de viver. É um viver tranquilo no nosso coração, que nós podemos passar para os nossos filhos que os valores da vida são muito mais simples e muito mais fáceis, vamos dizer, de se conquistar do que dinheiro, fama, do que nós implantarmos no coração dos nossos filhos, querido, que um viver humilde, sem arrogância, de achar que é alguma coisa porque tem alguma coisa, porque mora numa casa boa, ou porque teve a condição de fazer uma faculdade, Verdade. de ter um bom emprego, nada disso. O que o nosso Deus mais preserva é esse modo tranquilo e simples de viver, pastora. Exatamente. Nos princípios, baseado nos A princípios gente da complica palavra. demais, né, pastora? Demais. Como a gente complica. Deus é simples e a gente acaba complicando tudo. E quando a gente vê, a gente está frustrado porque a gente não dá conta. Né? E Davi, para terminar, nós vamos partir para o final dessa live. Davi tinha um sonho sobre os filhos dele, que ele declarou no Salmo 144. E ele disse assim, ó, Salmo 144, versículo 12. Ele disse assim, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas sejam como pedras angulares, lavradas como colunas de um palácio. Isso são palavras de um rei que simbolizavam o ideal de vida para os seus filhos. Amém. Para uma vida de paz, de tranquilidade, de harmonia, para uma vida de honra, sempre sejam viçosos e exuberantes. Amém. Mas isso tudo no Senhor. Amém. Não estou falando de beleza física. Eu não estou falando de uma postura de homem e mulher na sua feminilidade, na sua masculinidade. Eu estou falando de uma posição em Deus. Não é? Que as nossas filhas sejam pedras angulares. Isso quer dizer o quê, pastor? Alicerces. Alicerce, fundamento. Fundamentos. Amém. Baseadas na palavra de Deus, dentro da casa do Senhor, colunas sólidas, polidas, ornamentadas, fortes, belas, numa beleza que vem de Deus. Isso nós, como mães, podemos dar às nossas filhas, que elas sejam sadias, que haja uma vitalidade espiritual na vida das nossas filhas. Isso tudo nós podemos dar e não custa nada. Está tudo aqui, ó, na palavra do Senhor. Está tudo aqui para nós, de Gênesis a Apocalipse. Tudo o que os nossos filhos precisam está aqui na palavra do Senhor. E eu quero terminar declarando sobre a tua vida, mãe, sobre a tua casa, sobre a tua família, pastora, sobre os teus filhos, sobre os teus milagres. Porque quando a gente olha para os seus filhos, a gente vê o milagre de Deus. Ela é pequenininha, mas os filhos dela são 2 tourinhos, principalmente o mais velho, o primeiro milagre. Cheio de saúde, cheio de inteligência, te dão alegria, né, pastora? Muita alegria. E quero terminar dizendo para você, mãe, consagre ao Senhor tudo que você tem. E eu estou falando dos seus filhos. Que as melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas. São nossos filhos. É verdade. E os seus planos serão bem-sucedidos. Que Deus abençoe você, mãe. Que esse testemunho da pastora Gislaine tenha edificado a tua vida. Que você tenha a capacidade de tomar isso por fé e exemplo. Para que você, como ela disse, não sofra. Mas faça.
dentro da tua realidade, aquilo que ela fez, ela usou por fé, como Ana fez, teve uma ousadia de fé. É isso que o nosso Deus quer de nós, porque tudo já está feito, tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez. Agora precisa manifestar mediante a nossa fé, num Deus todo-poderoso, num Deus fiel, num Deus vitorioso, num Deus que já nos deu tudo. Isso não quer dizer que não vão haver perdas no meio do caminho. A pastora perdeu o primeiro filho dela. Vão haver perdas. Eu sei que amanhã terão filhos entristecidos. Eu sei que amanhã terão filhas entristecidas, terão mães entristecidas, porque algumas filhas já perderam suas mães. E algumas mães já perderam seus filhos. Eu não posso dimensionar a dor de uma perda, da perda de um filho, nem da perda de uma mãe. Eu não posso dimensionar o que é você passar por uma situação tão terrível de perda, que é como se um pedaço seu tivesse se desligado de você. Mas existe aí um lugar chamado eternidade dentro do teu coração, mãe, que Deus preenche. Viu, filha? Que o Senhor preenche, Ele é eterno. Ele vem como um peso de glória sobre a tua vida e Ele preenche todo esse vazio que você porventura possa estar sentindo hoje. Que o Senhor console o teu coração, que o Senhor preencha o teu coração com uma alegria ímpar. E você, filho, que tem a tua mãe aí com você e pode, dá um abraço daqueles de 3 voltas e um laço na tua mãe. Mas eu digo assim, não seja só hoje, mas que seja todos os dias da tua vida, você possa dizer para tua mãe: mãe, eu te amo. Obrigada por tudo que você fez por mim. Mãe, eu quero dizer para você, mãe, minha mãe, eu amo você. Eu sou grata a Deus por todos os dias, por tudo que você fez por mim, por tudo que você fez pelos meus irmãos. Eu louvo a Deus, mãe, porque você se privou de tanta coisa e nunca mediu esforços para ver seus filhos bem. Eu acho que essa é a palavra de todo filho hoje. Mãe, se eu posso dar alguma coisa para você como presente nesse dia, é que você saiba que o meu amor por você é real. Que você ocupa um lugar mais importante na minha vida, um dos lugares mais importantes da minha vida. Porque depois que a gente se torna mãe também, é que a gente compreende esse amor incondicional, esse amor que só pode ser igualado ao amor de Deus. Quero cantar uma canção homenageando vocês, mães. Essa é uma canção para Jesus. Ele é o motivo, Ele é a canção. Mas que Jesus seja a razão da tua vida todos os dias. Que Ele seja o teu alicerce seguro, o teu fundamento, que Ele seja a tua base. Que você tenha a tranquilidade no teu coração de que você está num lugar seguro e que a sabedoria que você precisa está no Senhor. Você já tem tudo. Amém, pastora? Quer dizer alguma coisa para elas, pastora? Amém. Que você tenha um dia muito abençoado junto com a sua família. Eu quero te dizer que você que é mãe e talvez esteja passando algum desafio, ou com seus filhos que fizeram escolhas depois de adulto, que você não esperou que eles escolhessem. Eu quero te dizer que há um lugar onde só o Espírito Santo pode levar os nossos filhos. Nós, como mães, vamos até um ponto. Então, aquilo que você, mãe, é impotente de fazer em alguma situação, ore, continue crendo, continue declarando que ninguém da sua casa vai se perder. E você, mãe, que como eu ainda tem filhos pequenos, não canse de semear a palavra, não canse de orar com eles, não canse de ter o culto doméstico com eles. Porque quando eles crescerem, eles vão fazer escolhas e aí nós não podemos fazer mais nada. Mas nós podemos descansar. Sabemos que
sabendo que fizemos tudo aquilo que podíamos fazer para semear Amém. a semente de fé, a semente de paz. Glória a Deus. Jesus, gerar Cristo no coração dos nossos Amém. filhos, através das nossas atitudes, através do nosso exemplo de ser. Amém. Amém? Deus te abençoe, minha Com querida. esta canção nós vamos encerrar essa live. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o teu Espírito em mim envolver, comover a minha emoção e o teu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. É Jesus, que o Senhor seja a razão do nosso viver todos os dias. Minha razão de viver, diga a Ele, meu maior prazer é te amar. Nada, nada, nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o teu Espírito em mim envolver, comover a minha emoção e o teu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Jesus, Jesus é a razão do meu viver, do meu viver. Jesus é a razão. Oh, eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, e Senhor, eu quero mais, muito mais do seu poder. Jesus é a razão do meu viver. Jesus seja a razão do seu viver, do Te adoramos, seu, Senhor. do seu viver. Alebaxei, Santo Santo. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Pai. Que a graça do amor, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão do doce Espírito Santo esteja com todas vocês neste dia, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães Amém. para todas, no nome de Jesus.